Eu achava que o primeiro episódio estava incrível, mas o anime continua ficando melhor. Agora, no segundo episódio de What the Magician, nós tivemos mais algumas dinâmicas bem diferentes do que aconteceram no primeiro, principalmente com os dois personagens partindo em uma jornada juntos. E eu vi pessoas falando que esse anime lembra um pouco de Frieren, pelo ritmo mais lento, mais fantasioso e como o protagonista leva as coisas no seu ritmo. E embora as duas obras não sejam muito similares, eu de fato entendo a similaridade, essa parte que é realmente parecida com Frieren. Principalmente nessa jornada que eles fizeram durante o episódio, aquela cenas de jornada que a Frieren faz constantemente no anime. Isso aqui realmente lembra. Mas esse episódio tem muito mais do que apenas essa jornada, e eu vou falar sobre isso pra vocês. Se você não me conhece, eu sou o Diogo, dono do grupo de animes, e seja bem-vindo ao meu canal. Eu tento fazer os melhores vídeos que eu posso sobre animes que eu gosto, e por isso eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar. Então me dá uma chance e se inscreve aqui no canal que você não vai se arrepender e também não custa nada, é um botãozinho e é super rápido. Além disso, estamos chegando a 100 mil inscritos, rapaziada, faltam 800 pessoas, falta muito pouco e com a sua ajuda podemos chegar lá. E o episódio já começa com Ryu indo até a praia e achando um barco encalhado, onde toda a tripulação que chegou até a costa junto com o barco estava morta, com apenas uma pessoa viva, que o Ryu pega para cuidar em sua casa. E uma coisa legal é que nós vemos aqui como que isso aconteceu. Na novel, a Bell meio que fala para Ryu o que aconteceu, que eles estavam navegando, o Kraken atacou eles e então o navio afundou e eles foram parar nessa praia por causa da tempestade. Mas no anime, eles fizeram o famoso Show Don't Tell, que é basicamente mostrar e não falar. Então eles mostraram como que ele foi parar ali, como que o barco afundou. Em vez de ter um diálogo explicando, nós vimos o que aconteceu. E isso é bem legal. E claro, a cena do barco afundando por causa do Kraken ficou bem legal também. E é coisas assim que me fazem gostar de ver anime de vez em quando. Porque não são todos os animes que fazem isso, mas os que fazem são sempre muito bons de ver. Então depois disso, o Abel acorda na casa de Ryu, sem saber o que está acontecendo ou o que está rolando. Mas antes de entrar na parte onde eles estão interagindo entre si, eu queria falar sobre a mudança que aconteceu do primeiro para esse episódio aqui nessa parte. Como eu disse no meu primeiro vídeo, depois daquele primeiro encontro entre Ryu e o Dullahan, o Rei Fada, nós temos um time skip, onde esse time skip foi de 20 anos e o Ryu já está lá há um bom tempo. E nós vemos aqui esses efeitos do time skip na casa do próprio Ryu, o que é bem legal. Agora ele tem uma estrada indo para a floresta, um canteiro de flores, um arrozal ali do lado, árvores de fruta ao redor da sua casa. Você vê que tem sinais dele mudando a aparência das coisas, morando ali há anos. Antes isso aqui era um campo vazio e agora tá cheio de coisas, cheio de mudanças que o Ryu fez ao decorrer dos anos. E isso também faz parte do conteúdo cortado do anime. O dia em que o Ryu conseguiu um grão que é muito parecido com arroz nos pântanos da floresta enquanto explorava, onde no caso ele achou meio que uma espécie de arroz primitivo e começou a plantar na sua casa para ter acesso a esse arroz. O Ryu também aprendeu a fazer panelas de barro para cozinhar este arroz, para conseguir cozinhar essas paradas. Nós tivemos ele explorando em busca de frutas e outros alimentos, e então ele plantando elas na sua casa para ter mais fácil acesso, para ter um pomar no seu quintal, que nem nós vemos nesse episódio. Nós tivemos um bom tempo de slice of life do Ryu vivendo na floresta, com ele explorando, aprendendo, sobrevivendo, treinando e vivendo ali de fato. Tudo isso foi cortado do anime porque não é necessário, mas você vê em algumas pistas que isso aconteceu, tipo aquela cena lá de fora, tudo isso ali mostrando uma coisa que não tinha no último episódio. Nós vemos que o Ryu viveu ali. Nós não vimos no anime, infelizmente, o que ele viveu, porque foi cortado, mas nós vemos que ele viveu, e isso é muito da hora. Dito isso, outro ponto que mostra o time skip que aconteceu é o próprio Abel que está ali. No meu último vídeo eu disse isso, mas permita-me te lembrar. No primeiro episódio tivemos uma cena do Abel criança em um castelo, e agora temos ele aqui adulto, e é a mesma pessoa. O Ryu já está nessa floresta, nesse subcontinente, há 20 anos, e ele não percebeu isso. E essa é a parte mais bizarra, porque ele ficou tão ocupado fazendo suas coisas que ele não percebeu o tempo passando. Até porque ele não envelhece, então como ele não envelhece, pra ele passou muito pouco tempo, passou 1 ano, 2 anos. Mas então voltamos para o anime, onde Ryu vai falar com a Bell que acordou, e o primeiro sinal de como o Ryu cresceu foi que a Bell nem sentiu sua presença. Como nós vemos no episódio, a Bell é um bom espadachim e sabe se cuidar, mas mesmo assim ele não conseguiu sentir a presença de Ryu, ele não sentiu o jovem. Isso mostra a evolução do Ryu como um caçador
caçador enquanto vivia por aqui, porque para caçar às vezes você se esconde, você esconde sua presença, e o Abel não foi capaz de sentir ele. Mas também é aqui que logo começam os maus entendidos entre o Abel e o Ryu, que são muito bons, eu rio bastante com isso pelo menos. Além disso, quando o Ryu fala sobre Abel ter sido o único sobrevivente, Abel diz para ele não ligar porque aqueles caras eram um bando de contrabandistas. Abel é um aventureiro e ele se infiltrou no barco dos contrabandistas para se livrar deles, pegar eles no pulo, conseguir provas. E enquanto ele fazia essa missão sozinho é quando aconteceu o Kraken e bom, ele está onde está. Então não é que ele estava andando com contrabandistas, é apenas que o anime não explicou que ele é um aventureiro que estava lá para ir contra eles. Depois disso, eles comem juntos enquanto conversam, onde vemos Abel simplesmente supondo que o Ryu é um duro e pobre que não tem dinheiro. E o mais engraçado é que como o Ryu não tem dinheiro ou uma cidade por perto, Abel supõe que ele caça para comer carne. E quando o Ryu fala que ele é um mago de água, o Abel pensa que o Ryu não tem como lutar e assim ele toma frente para as lutas. Mas se ele não pode lutar, como que ele caça para comer? É um negócio que não faz sentido o Abel pensar que ele caça, mas que ele não é forte o bastante para lutar contra monstros. Sempre que eu releio essa parte, eu penso que ou o Abel é muito burro, ou ele subestimou muito o Ryu, ou o Ryu é muito ruim em deixar as coisas explícitas. Aqui Abel também fala sobre metade da população poder usar magia, e o Ryu acha estranho porque o Mikael, aquele anjo que ele encontrou, diz que apenas 20% das pessoas do mundo podiam usar ela. Isso acontece que 20% há 20 anos atrás. Com o passar das décadas, as pessoas começaram a poder usar mais magia, o número de magos aumentou exponencialmente. Mas na novel, o Ryu pensa que ou o Mikael se enganou ou ele mentiu pra ele. E aí depois de mais alguns mal entendidos e conversa, eles vão para a costa e fica decidido que o Ryu vai ajudar Abel a voltar para uma cidade humana. Onde é que é engraçado que o Ryu fala que Abel é mais velho do que ele, porque ele não percebeu que ele tem tipo 40 anos atualmente. E eu acho que pra mim é uma das partes mais engraçadas, ele não entender que ele é basicamente imortal. E na preparação para sair da floresta, Ryu vai até o Rei Fada para se despedir, e claro, ter um confronto com ele até que ele volte de novo no futuro. E primeiro eu queria falar que o cenário ao redor do Rei Fada, como sempre, está muito legal. Essa temática aquática dele, com as coisas da água, o Ryu sendo mago d'água e tudo mais, é muito da hora. E então se segue uma luta bem interessante. Não foi super longa ou intensa, mas nós vemos que o Ryu melhorou bastante, já que no passado ele não durava nem alguns segundos, enquanto hoje em dia ele lutou bastante e se manteve de pé contra o rei. Isso mostra que ele realmente melhorou, se tornou mais forte. E como presente de despedidas, o Rei Fada dá um manto espiritual para o Ryu. E esse cara já ganhou uma espada de água, agora ganhou um manto espiritual do Rei Fada. Ele tem um kit, um combo do Rei Fada e nem percebeu isso. Se isso fosse um RPG, ele teria um equipamento Rank S. E claro, a cena do rei dando um manto pra ele também é muito bonita. Eu realmente gosto muito dessa temática meio mágica, meio mística. Eu adoro isso. E com isso feito, que comece a jornada para fora da floresta de Hondo, que é uma jornada incrível também. Já começando com Abel demonstrando uma habilidade de combate para Ryu, algo que guerreiros usam, mas que magos não usam. Então temos uma jornada que o anime obviamente resumiu. Na novel, ela dura muito tempo, eles passam bastante tempo viajando, tem bastante detalhes sobre os encontros, sobre os lugares onde eles estão. O anime, é claro, resumiu isso de uma forma muito bem feita, inclusive, cenas mais curtas, mas que mostram por onde eles estão passando, o que eles estão fazendo, o Abel estando de guarda enquanto o Ryu dorme, essas paradas. São detalhes pequenos, mas que mostram que eles realmente tomaram cuidado para adaptar. E também é onde vemos Ryu entrando em ação e mostrando seu poder para Abel pela primeira vez. E Abel ficando chocado com isso, porque ele presumiu que o Ryu era um fracote, que não tinha como lutar. Mas não, o Ryu é forte. Eu disse no meu último vídeo que o Ryu usa magia de forma diferente como as pessoas desse mundo usam, e eu não estava brincando, e aqui nós vemos isso. O Abel fica muito surpreso com a magia de Ryu, porque Ryu usa vários feitiços ao mesmo tempo, sem nem fazer encantamentos direito, algo que magos normais não conseguem. Normalmente, os magos usam um encantamento para um feitiço. E falando em encantamentos, o Ryu aqui só está usando encantamentos porque ele acha eles legais. O Ryu, como a gente já sabe, não precisa de encantamentos, não precisa recitar feitiços, ele só usa magia, porém ele acha que é legal, ele acha divertido fazer encantamentos da sua cabeça. Esses nem são os encantamentos reais, ele só fala qualquer coisa e fala, pô, eu achei isso legal. E dito isso, o anime finalmente começou a mostrar mais a personalidade do Ryu e como ele é um pouco peculiar e meio excêntrico. Nós vemos ele provocando o Abel, não gostando do Império Deburri apenas por causa do nome dele, brincando sobre lutar contra monstros, fazendo comentários aleatórios, fazendo coisas só por achar que elas são legais. O Ryu tem uma personalidade
rivalidade bem divertida, e o anime não conseguiu mostrar isso no último episódio porque de fato ele estava sozinho, não tinha muito o que ele fazer, ele passou o episódio inteiro lutando, ou aprendendo magia, ou sobrevivendo. Mas aqui que ele tem contato com outras pessoas, que nós vemos ele conversando, nós vemos mais sobre ele e quem ele é, isso é bem da hora. E falando sobre a personalidade do Ryu, tem uma coisa que o anime cortou no último episódio e eu vou falar aqui pra vocês, que é sobre levar tudo no seu próprio ritmo. Na vida passada de Ryu, o pai dele tinha uma empresa, e junto dela ele tinha um lema que era nunca trabalhe demais, não se sobrecarregue. E dessa forma nem ele e nem seus funcionários faziam horas extras, trabalhavam demais ou compensavam trabalho para outros. Ele falava que quando você trabalha demais e você se sobrecarrega, você não trabalha direito, você está mais propenso para erros e portanto é menos produtivo. Então é melhor trabalhar certo, na quantia certa e ficar em paz. E mesmo quando seu pai morreu e o Ryu começou a trabalhar na empresa, pronto para assumir o cargo de CEO no futuro, ele levou essas palavras consigo, assim como todo mundo ao seu redor levava. E por isso que hoje em dia o Ryu faz tudo no seu próprio ritmo. Ele não se sobrecarrega, ele não trabalha demais, ele faz o tanto que ele quer fazer quando ele quer fazer, porque novamente, essas palavras do seu pai estão gravadas nele. E assim, os dois continuam a viagem, com o Ryu aprendendo mais sobre esse mundo com a Bell, enquanto mostra uma dinâmica bem legal dos dois enquanto viajam. E é esse outro ponto que eu comentei no meu último vídeo sobre essa broderagem. Não estou falando de romance entre os personagens, mas sim de uma relação de amizade entre dois homens. Pô, rapaziada, não são todos os animes que nos mostram isso, dois amigos homens tendo ali uma relação, zoando juntos, passando um tempo juntos e tudo mais, sendo uma viagem assim. Não é todo anime, são bem poucos pra falar a verdade, e eu gosto muito disso. Um protagonista que tem um amigo homem é sempre legal, porque ele sempre tem essas brincadeiras, essas zoeiras, um tempo diferente de quando é só mulher ao redor dele. Isso é bem da hora. E além disso, a aventura deles e o ritmo dela também tá bem legal. Sejam as paisagens, a jornada, eles trocando ideia, a música que sempre fica de fundo e é bem legal, e claro, o que eles veem no caminho. O anime fez um excelente trabalho de dando o ritmo, principalmente colocando ação entre as aventuras. Tipo eles lutando contra os golems de pedra e o Ryu usando sua magia de formas diferentes, como criando paredes de gelo massivas para derrubar nos monstros. É uma forma diferente e muito criativa de usar magia, além de, claro, ser muito poderoso. E também é bem legal a variedade de monstros que nós vimos e o design de todos eles que estão lindos. Seja o Behemoth, o Falcão Assassino, a evolução dele, o Javali, a evolução dos Javalis, os Homens Lagartos, os Wyverns, os Dragões, tudo tá bem da hora. Essa aventura como um todo tá bem rica em detalhes. O Ryu aprendendo mais sobre dungeons, elfos, anões, ele chegando nas montanhas do norte, que é a última parada de sua viagem. E também é claro onde temos um ninho de Wyverns que eles deverão passar por ali, onde quando a Bell pergunta para Ryu sobre como ele tem essas informações sobre territórios humanos, o Ryu lembra do Levin, aquele dragão, contando isso para ele. E outra informação que o Levin contou para o Ryu é que dragões não são gentis como ele. Ele tava ali trocando ideia com o Ryu porque ele é meio peculiar, mas outros dragões não seriam como ele, todos eles seriam hostis e agressivos, e acabariam com o Ryu assim que ele visse eles. Por isso que ele fala pro Ryu não se aproximar do território deles. Então, para não cruzar a montanha pelo território dos dragões, ele foi por outro lado, que é onde os Wyverns estão. Também temos o encontro com o Grifo, onde eles dão a carne pra ele e ele vai embora. E o anime deixa claro que ele foi assustador, mas não o quão importante um grifo é. Grifos são criaturas lendárias nesse mundo, junto com o Behemoth e dragões. Eles são criaturas lendárias e raras, muito poderosas, e por isso eles ficaram tão assustados. Um grifo ali poderia limpar o chão com eles. Dito isso, para cruzar as montanhas, eles precisaram lutar contra os Wyverns. E o Abel fala sobre como é difícil lutar contra eles, que normalmente leva 20 aventureiros poderosos e ainda tem fatalidades. Isso porque o anime não te explicou o motivo. Primeiro que os Wyverns voam, então é muito complicado atacar eles e dar vantagem aérea para eles lutarem contra os humanos. Por causa disso, os humanos precisam de magos para atacar eles à distância. Mas os Wyverns possuem uma película de vento ao redor de seus corpos que protegem eles de danos. Basicamente uma película mágica de vento ao redor deles que é extremamente forte e muito irritante. Por isso que mesmo que os humanos tenham magos, eles não atacam os Wyverns direto, porque eles não conseguem dar danos a ele. Então o Ryu conseguir furar os Wyverns com sua magia é muito surpreendente e isso chocou o Abel. O anime não mostrou isso, mas de fato o Abel ficou chocado, porque magos normais não conseguem arranhar um Wyvern com magia, mas o Ryu simplesmente empalou eles. Caçar Wyverns é muito difícil e com o Ryu ficou muito fácil. E também aqui em que o episódio acaba, com eles caçando Wyverns e claro,
claro, continuando a passar pela Montanha do Norte. E o que você tá achando desse anime, rapaziada? Você tá gostando? Eu não tá gostando? Porque eu, sinceramente, tô adorando ele, eu tô amando cada segundo. Então comentem suas opiniões que eu quero saber elas. E nesse vídeo eu conto mais sobre Minogra e o segundo episódio dele, que também tá insano. Eu recomendo que você assista aí porque tá bem da hora. Agora, não se esquece de se inscrever no canal para me apoiar e deixar o gostei para ajudar o vídeo. Agora, eu fui.